Será que no futuro existirá algo que comprove a existência do espírito, como o microscópio que nos mostrou os micro-organismos, o telescópio, o universo? Você acha que vai ter isso, Jorge? Essa possibilidade? Sim e não. Que resposta boa. Sim, e não. Olha, por que sim? Por que não? Porque o espírito ele não é matéria, então não vai ter um objeto para enxergá-lo materialmente, como a gente gostaria de vê-lo materialmente. Nós poderemos ter, sim, aí o sim, a percepção da existência do espírito por dois tipos de instrumentos. O primeiro é a própria lógica. Hoje nós estamos tendo um bom avanço na medicina com a chamada experiência de quase morte, que é o fenômeno através do qual se percebe que a mente continua pensando com o cérebro inativo. O cérebro está inativo, a pessoa está morta, então a área do cérebro está apagada. Você olha no eletroencefalograma, na ressonância magnética, não tem nenhuma atividade cerebral. Então, o cérebro está morto. Se o cérebro está morto, não pode ter lembrança, não pode ter memória, não pode ter atividade cerebral se ele está sem oxigênio. Está morto. E as pessoas, nos fenômenos de experiência de quase morte, elas relatam coisas, têm lembranças de quando ela estava morta. Então, a ciência está se voltando para tentar entender o que é isso. E ela está descobrindo que a sede da memória não é o cérebro, porque o cérebro está inativo e tem memória, então ele está no outro canto. Onde é? A ciência diz, eu não sei, mas começo a desconfiar que a sede da memória não é no cérebro. Isso é um indício de um processo de redefinição de conceitos. Então, do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da análise de fenômenos, pelo empirismo, os homens vão chegar à conclusão de que tem alguma coisa que não é matéria. E uma segunda forma que a gente pode ter no futuro é um instrumento magnético que consiga registrar a frequência de vibração do espírito, porque ele é uma onda eletromagnética. Então, se eu conseguir pegar essa frequência, eu vou conseguir detectar a existência dela. Agora, o microscópio e o telescópio, eles veem matéria densa. Então, ter um instrumento físico para ver, a gente não vai ter. Se tiver que ter, vai ser alguma coisa em termos de frequência e as experiências, tanto da medicina com experiência de quase morte, como as experiências que decorrem da psicologia transpessoal, pelas regressões de memória, por uma série de fenômenos muito interessantes que levam à conclusão de que existe uma memória no indivíduo que vai além do cérebro. Então, isso vai levar à conclusão que existe algo em nós que existia antes do nosso próprio nascimento. E isso vai dando condições progressivas de a gente se aproximar dessas verdades. Existe uma coisa também, Divina. A psicologia é uma ciência muito jovem. Ela surge fundamentalmente no século XIX. Antes disso, ela estava conectada dentro da filosofia. Ela vai se apartar no século XIX. Em 200 anos, olha quanto a gente avançou no entendimento da psique humana. Só são 200 anos que a gente entende isso. Se eu for ser mais rigoroso, eu vou ter uma explosão a partir de Freud, que é do século XX. Então, você tem, na verdade, um avanço no entendimento do que é o ser humano absurdo. Hoje, o que os psicólogos já conseguiram fazer de entendimento da alma humana é um negócio espetacular. E assim, eu considero, particularmente, isso é uma opinião particular minha, que um grande passo que a gente conseguiu dar em termos de uma revisão de conceito foi a aceitação, que hoje já é pacífica, das doenças psicossomáticas, ou seja, o cara está mal, fica mal fisicamente, o cara está mal fisicamente, fica mal emocionalmente. A medicina dizer, não, é assim, o cara adoece fisicamente se ele tiver com depressão
Isso é um avanço imenso. Da mente para o espírito, para o entendimento da existência do espírito, vai ser um salto, né?